Olá, que prazer ter você novamente nesse segundo dia do workshop da Advocacia Criminal. Como vocês já sabem, eu sou Roberta Andriane Renault e serei a palestrante durante todo o evento. Hoje nós vamos falar sobre um tema que alguns advogados não dão a devida atenção, mas que é crucial para a defesa do seu cliente. São os inquéritos, as investigações de uma forma geral. Você aprenderá a importância da atuação do advogado nessa fase inquisitória. Você também aprenderá como se comportar numa delegacia de polícia ou qualquer outra repartição pública quando seu cliente é chamado a prestar algum esclarecimento, algum depoimento. Então, quais são as ferramentas que você tem que adotar? Quais são as estratégias para a defesa do seu cliente? Você também saberá das alterações no Estatuto da OAB, no artigo 7º, que trata dos direitos dos advogados. E nessas alterações consta alguma participação, aliás, uma participação muito maior dos advogados nessas investigações. Então é primordial que você entenda isso, quais foram essas alterações para usá-las a seu favor. E se por acaso a autoridade que preside a investigação nega você o acesso? Ou se o pedido que você faz para o arquivamento da investigação ele não é deferido, o que fazer? Quais as medidas legais que você tem que tomar? Tudo isso você vai aprender hoje, prestando muita atenção no nosso roteiro, ok? E uma outra questão também que é muito importante é a questão da prisão. Então, seu cliente teve a prisão em flagrante, né? E aí ele liga para você e diz: acabei de ser preso. O que você faz? O que são as audiências de custódia? E centrais de garantia, você já ouviu falar? Como que você age num APF, no auto de prisão em flagrante? Então, se prepare que eu acho que hoje você vai gostar muito do tema. A maioria dos advogados criminalistas gosta, né, de falar de prisão, de inquérito. E, novamente, eu espero que você aproveite muito o conteúdo. Lembrando que, por favor, registrem as suas dúvidas. Quem quiser falar comigo, deixa lá as dúvidas no grupo, a gente vai interagir, trocar ideias. Eu não vou responder de forma absoluta. Eu quero um debate. Então eu respondo, outros participantes, outros inscritos também responderão e a gente vai trocando essas experiências, essas vivências que são maravilhosas, tá bom? Então, por favor, assistam. A videoaula também está em slides, que eu acho que é a maneira mais fácil de vocês assimilarem e entenderem o conteúdo. E quando acabar a exposição dos slides, nós voltaremos a conversar. Boa aula, aproveitem bastante, ok? Tchau, até daqui a pouco. Nessa videoaula, nós vamos conversar sobre a fase inquisitorial. Então, a fase do acompanhamento das investigações. Eu gostaria de fazer uma pergunta para vocês. Eu sempre faço nos meus cursos. Vamos imaginar que o seu cliente ele recebeu um convite, entre aspas, ou um mandado de intimação para comparecer numa delegacia ou num outro órgão que esteja fazendo essa investigação. Então, o cliente recebeu esse mandado e te procurou. O que você faz? Você leva o seu cliente imediatamente para o órgão de investigação, com medo de que aconteça algum problema com ele, de que ele seja preso? Ou será que você acompanha o cliente só no dia em que foi marcado o depoimento dele? Porque no mandado de intimação vai constar o nome do seu cliente, o número da ocorrência ou do procedimento e o que ele está sendo acusado, o tipo, né, penal. Não vai especificar, mas só o tipo penal. E vai constar também a data e o horário para que o seu cliente possa comparecer. Então você faz isso, leva no dia que foi marcada a oitiva dele? Ou será que você impetra um habeas corpus preventivo já para garantir a liberdade dele? Pensa por um minuto. Qual das três opções você seguiria? Gente, eu espero sinceramente que vocês não tenham escolhido nenhuma das três opções.
Porque antes de ir à delegacia com o cliente, você tem que ter acesso à investigação. Jamais leve o seu cliente sem saber o que ele está sendo acusado, sem saber as provas que estão correndo contra ele, que foi anexado no procedimento. Por favor, isso é um erro grave. Muitas vezes, o teu cliente vai ser intimado e quando ele chegar ao local, ele vai ser preso, tá? Só para avisar. Antes da gente fazer o passo a passo, né, do que deve ser feito nesse momento em que você recebe o mandado de intimação do seu cliente, é preciso que você compreenda sobre o Estatuto da OAB. Ele, no artigo 7º, onde trata dos direitos dos advogados, sofreu algumas alterações com uma lei relativamente recente, porque é desse ano, que é a Lei 13.245. Então, ela confere ao advogado o direito de examinar qualquer investigação que verse sobre o seu cliente. Então, de qualquer natureza. Antes, o artigo 7º falava em autos de flagrante e inquérito. Então, hoje, a gente sabe que o Ministério Público tem um grande poder de investigação. Então, como não se encaixa na Polícia Judiciária, essas investigações pelo MP não se encaixariam na hipótese do Estatuto da OAB. Não que os advogados não buscassem isso, sempre buscaram. Mas o que acontece é que o rol de investigações ele foi ampliado nesse inciso 14 do artigo 7º. Então, é o primeiro ponto que você deve estar atento. Além disso, os advogados eles têm que assistir a seus clientes, possuem o direito de assistir a seus clientes investigados durante a apuração de infrações e, se não assistirem, isso vai provocar a nulidade absoluta do interrogatório ou do depoimento do seu cliente. E mais de todos os elementos investigatórios e probatórios que decorrerem desse interrogatório ou desse depoimento. E, além disso, o advogado ele passa também, no curso da investigação, a ter o direito de apresentar razões e quesitos. Eu sempre participei dos processos, das investigações, tá? Que versavam sobre os meus clientes. E fazia petições, juntando documentos que eu achava que poderiam ajudá-lo. Só que esses documentos, essas petições, eram consideradas como peças informativas. Elas eram consideradas como uma boa vontade do meu cliente em esclarecer os fatos. Agora não. Agora o advogado pode apresentar razões no procedimento. Isso é muito interessante, tá? Agora vamos a uma limitação que vocês também têm que ter em mente. Determinadas diligências, elas podem não ter sido completadas. E se elas não foram completadas, o delegado pode dar acesso ao advogado para examinar todo o procedimento, menos aquela diligência específica que não foi concluída. Então, o advogado ele tem acesso ao procedimento, ao inquérito, à investigação? Sim, mas com relação às diligências que já foram concluídas e que estão anexadas no procedimento, ok? É o que diz o parágrafo 11. Isso é importante vocês saberem. Agora, gente, o mais bacana é o parágrafo 12. Eu tenho usado toda hora. Veja bem. Você tem o direito de ter acesso ao inquérito, à investigação. Se a autoridade ela não dá esse acesso a você e não tem nenhum motivo, nenhuma justificativa muito plausível, o que acontece? Ela está incorrendo em crime de abuso de autoridade. Você tem o direito de exercer a sua profissão, de exercer a defesa do seu cliente. E você está impedido desse exercício porque a autoridade que está incumbida, que é responsável pela investigação, está te impedindo de ter acesso ao procedimento. Então, é crime de abuso de autoridade. Olha que bacana. Isso é uma grande ferramenta para o advogado. Agora, a gente vai voltar àquele exemplo lá que o seu cliente recebeu um mandado de intimação.
foi intimado a comparecer na delegacia no dia tal, horário tal, para prestar esclarecimentos. O que você faz? Primeira coisa, você vai fazer uma procuração. Nessa procuração, você vai botar o seu nome como outorgado, o nome do seu escritório, o endereço do seu escritório, todos os seus dados. O outorgante é o seu cliente. E nos poderes, você vai colocar poderes específicos, que é o acompanhamento, né, do procedimento X, que está em tramitação na delegacia Y. Você coloca isso lá. Ok, você fez essa procuração, teu cliente assinou, você vai fazer uma petição de juntada dessa procuração. É a mesma petição que você usa nos processos criminais, só que você vai se dirigir ao chefe, ao responsável pela investigação. No nosso exemplo, é o delegado de polícia. Então, você vai botar: Ilustríssimo senhor doutor delegado de polícia da delegacia X. Embaixo, o número do procedimento. E aí, na petição, você vai pedir o quê? Vai pedir a juntada da procuração. E mais, você vai pedir para ter acesso àquele procedimento, àquele inquérito, imediatamente. Com essa procuração, com a petição de juntada, você entra em contato, tá, com aquele investigador que enviou a intimação para o seu cliente. Como que você vai entrar em contato? Você vai ligar para a delegacia e vai saber: olha, o meu cliente recebeu o mandado de intimação, o registro de ocorrência, o procedimento é do número tal. Quem é o investigador encarregado desse caso? Aí você vai saber quem é esse investigador. Você vai conversar com esse investigador o seguinte: no dia que o senhor marcou para o meu cliente comparecer à delegacia, infelizmente eu tenho uma audiência. E ele quer e tem direito de ser acompanhado por um advogado. Então vamos remarcar esse encontro? Tudo de uma forma muito amigável, porque isso acontece, não sei se você tem prática na advocacia, mas é normal o advogado remarcar esse encontro. E isso é estratégico, você vai remarcar para que você tenha tempo de ir até lá sozinho nessa delegacia e de ter acesso ao procedimento. Entendeu qual é a estratégia? Quando você tiver acesso a esse procedimento, você vai ter que analisar com muita cautela se tem algum motivo aí que autorize o arquivamento dessa investigação. Vamos supor, por exemplo, que o crime está prescrito, houve a prescrição da pretensão punitiva. Então não há sentido dessa investigação continuar. Então é isso que você tem que ficar atento. Se você perceber que existe alguma causa importante para o arquivamento do inquérito, você vai fazer a petição explicando isso, pedindo esse arquivamento. Vamos agora a exemplos práticos que eu sempre gosto de fazer. A investigação que versa sobre o seu cliente, ela está na delegacia X. Você levou a sua petição de juntada, levou a procuração, fez o pedido para ter acesso ao procedimento. E o delegado simplesmente disse que não iria mostrar para você, você não ia ter acesso àquela investigação, porque essa investigação ela é sigilosa. O que você pode fazer? Agora, com o novo estatuto da OAB, você pode pintar e bordar. Primeiro, você vai preparar uma notícia-crime, porque houve aí abuso de autoridade. O crime de abuso de autoridade, quando ele impede o exercício funcional de um advogado ou de qualquer profissional, ele está no artigo 3º, a linha J da Lei 4898 de 65. E, além disso, existe o Estatuto da OAB que diz já que é crime de abuso de autoridade quando o responsável pelo inquérito não dá o acesso ao advogado e não justifica de uma forma plausível, não tem um motivo relevante para isso. Então, notícia é crime. Além disso, você pode também fazer uma petição ao juiz competente alegando que houve o descumprimento do seu direito de ter acesso à investigação, pedindo ao juiz para que oficie esse delegado para te dar o acesso. Vamos supor que é uma investigação que já tenha ocorrido escuta telefônica ou uma outra medida cautelar, busca e apreensão, alguma coisa assim. Quando tem medidas cautelares, já existe um juiz que atuou nessa investigação. Então, a esse juiz,
você vai lá e vai explicar. A situação é essa. Eu sou advogada do cliente X, ele está sendo indiciado pelo crime Y, eu fui até a delegacia, você vai mostrar a sua petição devidamente protocolada, com carimbo da delegacia e vai dizer, ele me impediu de ter acesso ao procedimento. Então, eu quero ter acesso com base no Estatuto da OAB, com base no crime de abuso de autoridade, previsto no artigo 3º, a linha J. E o juiz, com certeza, irá dar esse acesso a você. Uma outra medida que você pode tomar é impetrar o mandado de segurança. Por que você vai impetrar o mandado de segurança? Esse mandado de segurança é no seu nome, porque você que foi violado. Seu direito de ter acesso à investigação, o seu direito de exercer a defesa do seu cliente. Então, é um direito líquido e certo, é um direito que, inclusive, é previsto em lei, expressamente. Então, cabe mandado de segurança também, tá? Vamos analisar um segundo exemplo, que é importante para vocês. Você teve acesso ao inquérito que versa sobre o seu cliente, mas percebeu que houve a prescrição da pretensão punitiva, né? A gente já falou sobre isso. O crime prescrevia em 4 anos e já se passaram 6 ou 8 anos e você percebe que está prescrito. Você faz a petição para a delegacia, você já explicou, juntou todos os documentos comprovando os fatos que têm que ser comprovados, levou testemunhas para serem ouvidas, para tentar ajudar a investigação, e a autoridade policial não arquivou o inquérito, não arquivou o procedimento. O que você pode fazer? Você vai impetrar um habeas corpus para arquivar, para trancar essa investigação, porque houve uma causa de extinção da punibilidade, que é a prescrição, tá? Agora, umas dicas importantes também para a delegacia. Alguns advogados só têm contato com o investigador e com o delegado de polícia. Esquece que nos crimes de ação penal pública, o titular da ação penal é o Ministério Público. Então, é ele que vai receber a investigação. Então, você tem que estabelecer um contato com o Ministério Público já nessa fase inquisitorial, sim. Naquele caso da prescrição, você pode falar com o delegado e pode falar com o promotor de justiça. Fique atento a isso, ok? É importantíssimo também que o seu cliente esteja muito bem preparado no dia em que ele for prestar o primeiro interrogatório na delegacia. Se ele não estiver preparado, se ele estiver inseguro, peça para ele para ficar em silêncio, que é um direito constitucional dele. O primeiro depoimento é muito importante. Se você muda esse depoimento no processo criminal, com certeza o Ministério Público, o juiz, vai usar esse argumento contra o seu cliente. Então é importante que ele mantenha a mesma estratégia, a mesma defesa desde o início, desde a fase inquisitorial, tá? E aproveite essa fase de inquérito para já mostrar às pessoas, às autoridades, quem é o seu cliente, que é um cliente que nunca cometeu nenhum crime, é um cliente que tem residência fixa, que ele trabalha. Isso tudo você já pode mostrar, já delimitar, já definir um perfil para esse cliente, para que já saibam que não estão falando de um bandido, de uma pessoa voltada para a criminalidade. Muito pelo contrário. Então, vocês percebem, eu coloco aqui, né, em letras garrafais, vocês percebem a importância da atuação do advogado nas investigações? É onde começa tudo, né? Então, isso é fundamental. Prestem muita atenção e leiam o Estatuto da OAB. Agora, vamos aos casos das prisões. Você está lá, numa boa, saindo do seu escritório, já são 18 horas, tá crente que vai para casa, vai depois pedir uma pizza com a família, vai descansar, recebe um telefonema. É o seu cliente dizendo que acabou de ser preso em flagrante. O que você faz? E aí? Primeiro, você vai pedir para o seu cliente para ficar calado, né? Esperar você chegar e ele vai se reservar o direito de ficar calado. Não vai fazer nenhum comentário.
Porque eu não sei se você sabe, os comentários informais, os comentários que são feitos no percurso para a delegacia ou quando ele estiver sendo encaminhado para a viatura, tudo isso é registrado no procedimento. Então, ele não pode falar nada, ele tem que ficar calado mesmo. E aí você vai procurar a repartição aonde será lavrado o auto de prisão em flagrante. Toda vez que tem uma prisão em flagrante, é lavrado esse auto, né? E aí eu gostaria de passar para vocês uma novidade. No Rio de Janeiro, existe a cidade da polícia e criaram, na verdade foi inaugurado no dia 12 de abril de 2016, as centrais de garantia. E essas centrais de garantia, elas ficam na cidade da polícia. Elas são compostas por salas de audiência com espaço reservado para o advogado e o delegado vai conduzir o auto de prisão em flagrante. Então é para lá que você vai, é lá que você vai ficar. Se não tiver essa central de garantia, o auto de prisão em flagrante ele é lavrado na própria delegacia. Então você vai para essa delegacia. Então pede para o cliente ficar calado e vai até o local da lavratura do auto de prisão em flagrante. E qual a sua participação nisso tudo? Você vai para lá para quê? Você vai ficar atento a vários fatores. O advogado criminalista ele tem que ter esse jogo de cintura e ele tem que estar muito esperto para tudo que acontece. Principalmente em caso de prisão, tribunal do júri. Então, você tem que ter a resposta imediata para as situações. Então, você tem que ver se estão sendo respeitados todos os direitos e garantias constitucionais do seu cliente. Outra coisa, se a prisão em flagrante, ela obedeceu todas as suas fases. Existe uma série de regras previstas no Código de Processo Penal. Então, para a prisão em flagrante ser legal, ela tem que preencher essas regras. Eu não vou falar sobre as regras aqui, porque senão a gente ficaria mais de 2 horas. E não é o caso, eu quero te dar só dicas, né? Então você tem que estudar sobre essa questão da legalidade. Você também vai analisar se há possibilidade do seu cliente ser colocado em liberdade, com ou sem fiança. Você tem que prestar atenção se alguma autoridade está agindo com abuso de direito. Abuso de autoridade, desculpa, não é de direito, com abuso de autoridade. Se está havendo algum tipo de pressão para o seu cliente falar determinada coisa. Você está lá para isso, para fiscalizar o tempo todo, tá? Então, para assegurar que seu cliente vai ser protegido ali. Isso é muito importante. Bom, se você perceber que houve uma ilegalidade na prisão, aí é o caso de você pedir relaxamento de prisão. Você já pode até adiantar esse pedido perante a autoridade policial e depois para o juiz de direito. Em alguns municípios, como é o caso do Rio de Janeiro, existe audiência de custódia. Então, o preso, depois de preso em flagrante, ele é conduzido, tá, a um juiz de direito logo a seguida. E esse juiz de direito ele vai examinar as condições e a legalidade do flagrante. Né? Ele vai analisar se há possibilidade de relaxamento, se há possibilidade de liberdade provisória, se há possibilidade de aplicação das medidas cautelares. Existem medidas que substituem a prisão preventiva. Então, tudo isso ele vai examinar na audiência de custódia. O que o juiz pode fazer? Relaxar a prisão, e aí eu estou botando o artigo 310 do Código de Processo Penal para você saber o que o juiz pode fazer. Relaxar a prisão do seu cliente, se ela for ilegal, e ele pode converter a prisão em preventiva. Agora, se ele achar que pode aplicar alguma medida cautelar, ele substitui essa medida cautelar ao invés de preventiva. Ele aplica a medida cautelar. A gente já vai ver o que é medida cautelar, quais são as permitidas. E ele pode conceder liberdade provisória com ou sem fiança também. Então você tem que estar atento e saber em qual desses casos o seu cliente se encaixa. E provar para o juiz, mostrar, fazer o máximo para que ele entenda que é o caso da liberdade do seu cliente. Lógico que vai depender
muito do caso em concreto, né? Não é assim. Mas você tem que estar atento e num tempo mínimo possível. E quais são as medidas cautelares? Tem algumas: prisão domiciliar, comparecimento periódico em juízo, proibição de acesso ou frequência de determinados lugares, proibição de manter contato com uma determinada pessoa, proibição de ausentar-se da comarca, o recolhimento domiciliar no período noturno. A gente tem também um monitoramento eletrônico. Essas são medidas cautelares que substituem as prisões preventivas, tá? Então você tem que olhar os artigos 317, 318, 319, estudar com calma. Além dessas que eu falei, do monitoramento eletrônico, tem a suspensão do exercício de função pública, tem a internação provisória do acusado, tem a questão da fiança, tá bom? Essas são as dicas principais para você se comportar numa delegacia de polícia, seja quando seu cliente for preso ou quando ele for convidado a comparecer e prestar esclarecimentos. Espero que tenha ajudado. Nossa, que tema fascinante o que a gente acabou de lidar, não é verdade? Eu adoro. Tudo relacionado à investigação policial, realmente eu fico maravilhada. Eu gosto muito de estudar sobre esse tema. E espero que você também tenha gostado do conteúdo, tenha assimilado esse conteúdo, tenha feito as suas anotações, né? E suas dúvidas também, ok? Mas eu vou sempre sugerir um exercício, não adianta. Cada final de videoaula eu vou fazer essa sugestão justamente para tentar aprofundar os conhecimentos. Então eu vou indicar um problema para você resolver, né? Então você vai imaginar que um cliente, esse cliente, ele foi acusado da prática de um crime, vamos supor, de roubo, e nesse crime já está prescrito. Você sabe que já prescreveu, a pretensão punitiva está prescrita. E você vai se dirigir à delegacia de polícia, porque o seu cliente foi convocado a prestar esclarecimentos, e eu gostaria que você preparasse as peças que eu sugeri que fossem feitas. Então você teve o primeiro contato com o delegado de polícia. O que você tem que levar? Você já sabe que tem que levar, eu não vou dizer. Então você prepara essas peças para mim. Prepara e, inclusive, com relação a essa prescrição, qual é a providência que você vai tomar com relação a isso? Depois que você preparar essas peças, e aí você vai guardar com você, nós iremos para o grupo fechado, né? Aí pode ser amanhã, na parte da manhã, durante o dia, e você vai expor o que você faria, que tipo de cuidados você teria, se você tem algo a mais a acrescentar que não foi dito nesse vídeo, tá bom? Então essa é a minha sugestão para hoje, para essa segunda videoaula como exercício, ok? Mais uma vez, muito obrigada pela sua participação, por estar assistindo a esse workshop, e eu espero vê-lo na terceira videoaula. Um forte abraço, fiquem com Deus e até amanhã!